Fala moçada, tudo certo? Professor Marcondes aqui para nós darmos continuidade no nosso curso de História do Brasil, hoje falando de um dos momentos mais empolgantes, emocionantes de toda a história da humanidade. Isso mesmo, nós vamos falar sobre as grandes navegações, a conquista do Novo Mundo, do continente americano e, é claro, o achamento das terras do Brasil. Preparados? Vamos contar a história então. Moçada, olha só, para nós entendermos então a expansão marítima, as grandes navegações, nós temos que entender quais foram as condições que garantiram principalmente a Portugal e posteriormente a Espanha o pioneirismo nessas navegações. E aí vocês precisam se lembrar um pouquinho que nós falamos lá no nosso curso de História Geral, justamente sobre o período da Idade Média, sobre o feudalismo e a descentralização do poder. Acontece que Portugal, em primeiro lugar, e em segundo a Espanha, eles vão constituir os seus estados nacionais antes dos outros países europeus. E será esse, talvez, o principal fator que levou ao pioneirismo, português e também, é claro, secundado em seguida pela Espanha. Então vamos começar falando, olha só, da formação do Estado Nacional Português, da formação da monarquia portuguesa. Então Portugal já havia conseguido expulsar os mouros, vocês sabem, aqueles povos islâmicos que haviam invadido a Península Ibérica. A Espanha ainda nesse momento aqui no século XIV ainda não havia feito isso, e é justamente aqui então que Portugal ganha o destaque, o primeiro país a se consolidar como um Estado moderno. E mais importante do que isso, pessoal, vamos entender o que acontece ali entre 1383 e 1385, naquilo que ficou conhecido na história como a Revolução de Aviso. Olha só, o trono português ele ficou sem herdeiros após a morte de Dom Fernando, Dom Fernando I. Ele não tinha herdeiros. Começa então uma disputa pela sucessão do trono. E um dos grandes contendores, um dos grandes aspirantes ao trono era sem dúvida nenhuma, na verdade era uma mulher, a esposa, a viúva agora do rei, a dona Leonor Teles. E a dona Leonor Teles, ela era apoiada pelo reino de Castela, ou seja, um dos principais reinos que posteriormente formará a Espanha. Então, o reino de Castela, ele vai tentar reivindicar o domínio das terras lusitanas, apoiando justamente a dona Leonor Teles, que era viúva do rei falecido, tá certo? Bom, acontece que havia um outro aspirante aqui ao trono, que era justamente o Dom João de Avis. Então, olha aqui, sentindo-se ameaçada, a burguesia lusitana empreendeu uma resistência ao processo de anexação de Portugal. Então, olha o que está acontecendo aqui. A dona Leonor Teles, viúva do rei falecido, ela conseguiu o apoio de Castela, conseguiu o apoio da França e da própria nobreza de Portugal. E acontece, olha só, que qual era o grande temor que a burguesia, principalmente os comerciantes portugueses, tinham? De Portugal voltar a fazer parte de Castela, do reino de Castela, como já havia feito no passado, quando ele era ainda o condado portucalenses. Então o grande temor era justamente a perda de autonomia, e justamente de uma autonomia que estava rendendo muitos frutos a essa burguesia que conseguiu já consolidar um Estado nacional, pessoal. Ocorre então a formação de um exército, olha só, próprio, um exército pela burguesia, sob a liderança de Dom João, que é o mestre de Avis. E quem era Dom João? Ele era filho ilegítimo de Dom Fernando, ele era irmão ilegítimo do rei falecido, do Dom Fernando I. Ele era filho de Dom Pedro I, que havia sido o rei anterior de Portugal, pai de Dom Fernando. Com a morte de Dom Fernando, então nós temos a disputa pelo trono. De um lado, a viúva Dona Leonor Teles. De outro lado, aqui um irmão ilegítimo, o Dom João de Avis, que era filho, então, do Dom João,
justamente com a sua amante, a Teresa Lourenço, tá certo? Aí, quem é que vai apoiar agora o mestre de aviso Dom João contra, agora lembre-se, nós temos a nobreza portuguesa aliada ao Reino de Castela, aliada à França. E agora quem vai apoiar aqui o Dom João é a burguesia portuguesa e também a Inglaterra, tá certo, galera? Então, olha só, vamos ter aquilo que nós chamamos de Revolução de Avis, que vai chegar ao fim justamente aqui na Batalha de Aljubarrota. Nessa batalha, então, as tropas aqui do Dom João de Avis, apoiadas pelos ingleses, eles vão conseguir vencer as tropas da Dona Leonor Teles. Então, os burgueses vencem os castelhanos, vencem a nobreza, assim conduzindo o Dom João, que era o mestre de Avis, ao trono português. Então veja, pessoal, ele chega ao trono apoiado pela burguesia. Então Portugal, que já estava na frente por ser um estado consolidado, agora também tem um rei que está aliado à própria burguesia, ao grande comércio, tá certo? Bom, o que nós teremos agora então pela frente é o seguinte, a Revolução de Avis, né? Avis agora então é o nome da dinastia que vai governar, inclusive eram eles que estavam no poder, não eram sucessores aqui do Dom João, que estavam no poder quando o Brasil foi descoberto. Então essa dinastia de Avis ela vai durar até 1580, quando nós voltaremos a ter a União Ibérica e Portugal volta a fazer parte, né, ali da coroa espanhola. Mas isso é papo para nossas aulas futuras, tá certo? Então veja, a dinastia de Borgonha acaba com Dom Fernando I, chega ao trono então a dinastia de Avis. Essa Revolução de Avis marcou a ascensão de uma nova dinastia, comprometida com o quê? Com os interesses da burguesia, com o comércio. É aqui que vai estar o grande gatilho das navegações. Com isso, o Estado Nacional Português se fortaleceu, levando ao desenvolvimento das atividades mercantis, do comércio, claro, e da cobrança sistemática de impostos. Ou seja, nós temos uma concentração do poder nas mãos do rei, que consegue, né, com a cobrança de impostos, ter recursos para financiar as navegações. Além disso, havia o interesse dos apoiadores dessa coroa, que eram justamente os burgueses que estavam interessados no comércio. Nós já vamos entender então qual é o papel das navegações no comércio lusitano, tá certo? Então vamos lá, pessoal, olha só. Essa associação, então, entre o rei e a burguesia promoveu o pioneirismo português na expansão marítima, que vai se deflagrar ao longo do século XV. Então qual era o grande interesse, né, da burguesia portuguesa em promover as navegações? Lembrem-se que nós tínhamos aqui o mar Mediterrâneo controlado principalmente pelas duas grandes cidades italianas, Gênova e Veneza. Essas duas cidades elas monopolizavam todo o comércio de especiarias que vinha do Oriente, principalmente ali, né, com entrepostos importante na cidade de Constantinopla, na cidade de Tunis. Então várias cidades do Oriente, mas que comercializavam depois pelo mar Mediterrâneo sob o monopólio dessas duas cidades italianas. O que vai acontecer então, é claro, é que o mar Mediterrâneo, comprar pelo mar Mediterrâneo, que era o caminho conhecido até as Índias Orientais, era algo muito custoso, porque passava por esses intermediários que, claro, queriam também o seu lucro. O que Portugal pensa, então, é em achar um novo caminho para essas importantes especiarias do Oriente, principalmente lá para a Índia. E para fazer isso, eles vão decidir contornar o continente africano, fugindo, portanto, do controle do mar Mediterrâneo. Olha só. Então há essa aliança, não é, que Portugal promove, olha só, entre a nascente burguesia comercial, né, a burguesia mercantil, e o próprio rei, né, esse estado que se consolidou. Então essa aliança é que vai ser talvez o principal motivo que levou Portugal a ser o pioneiro, o primeiro a fazer as grandes navegações. Então, galera, olha só. Desde o reino de Dom João I, Portugal sofreu uma uniformização tributária e monetária,
que é que significa isso? Abandonou o feudalismo, abandonou aquele sistema descentralizado, que dentro de um mesmo país, para passar de um feudo para o outro, você tinha que pagar impostos, a moeda era diferente, a própria medida, os pesos, tudo era diferente. Ou seja, era muito difícil comercializar naquela época. Como Portugal já havia então se consolidado como um Estado moderno, então em seu território havia uma única moeda, um único sistema de pesos e medidas, um único sistema de impostos, isso facilitou o surgimento dessa burguesia comercial que está se consolidando. Bom, então nós já vimos que essa aliança foi importante. Então o que vai acontecer agora é que vão se ampliar os negócios da burguesia e a coroa vai se fortalecer economicamente, porque a coroa centraliza agora os impostos que são recolhidos, sendo capaz, é claro, de formar exércitos e também de equipar expedições navais, como nós já veremos na sequência. O grande interesse aqui, pessoal, o grande produto da época eram as chamadas especiarias. Mas o que são essas especiarias? Olha só. Nessa época, as especiarias orientais elas eram de grande valia, tinham muito valor e também, claro, tinham muita procura no mercado europeu. Por que isso, pessoal? Lembre-se que nós estamos falando de um período em que nós não temos eletricidade, nós não temos geladeiras, por exemplo, para conservar os alimentos. O transporte, o armazenamento é tudo muito precário. Então, a maior parte do que as pessoas comiam era, sim, produto estragado, comida podre mesmo. Ou seja, aqueles que tinham melhores condições investiam naqueles condimentos, naqueles temperos capazes de melhorar o sabor da comida. Além disso, é claro, nós sabemos que produtos como o sal, eles ajudam na conservação dos alimentos, especialmente da carne. Tá aí o charque, né? Até hoje muito utilizado. Então, essas especiarias, nós estamos falando, olha só, da noz moscada, da pimenta, da canela. Então, uma série aqui de condimentos, de temperos que permitiam, não é? Davam um gosto, um sabor melhor para a comida. Então, desde o século XII, a entrada desses produtos orientais se dava pelo monopólio exercido pelas cidades, pelos comerciantes italianos e principalmente, né, depois da queda de Constantinopla, em 1453, também pelos árabes. Ou seja, comprar esses produtos sempre era muito caro, porque tinha uma série de intermediários lucrando, né, na busca dessas especiarias, desses produtos lá do Oriente, tá certo? Bom, o que é que Portugal então quer fazer? Ele percebe que, olha só, essa daqui é a rota tradicional, tá? Então veja, as especiarias elas vêm aqui do Oriente, né? E elas vão sempre pelo mar Mediterrâneo, né? Olha só, chegando na Europa. Bom, então vejam que para passar pelo mar Mediterrâneo, iria passar principalmente pelas cidades italianas, tá aqui, olha só, Gênova, Veneza e Florença, cidades aqui que monopolizavam o comércio no Mediterrâneo. Posteriormente, os árabes muçulmanos também vão ganhando controle do norte da África até a tomada aqui de Constantinopla, né? Mais ou menos por aqui, e aí eles vão conseguir também o domínio do comércio no Mediterrâneo. Não tinha como fazer comércio por ali, porque significaria enfrentar essa poderosa frota naval. O que é que Portugal resolve fazer? Resolve descer por aqui e tentar encontrar uma nova rota para o Oriente, né, para as Índias. Então, visando superar essa dependência desses dois atravessadores, né, dos árabes e das cidades italianas, Portugal busca uma nova rota que ligasse diretamente os comerciantes portugueses aos povos do Oriente. Como nós vimos, eles vão fazer aquilo que nós chamamos de périplo africano. Já vimos uma das condições, né? A formação do Estado, o apoio da burguesia, e nós teremos, olha só, uma importante figura aqui, que foi Dom Henrique, também conhecido como Rei Navegador, né? Então ele, que era um príncipe português, ele reuniu na cidade de Sagres vários navegantes, cartógrafos, né, aqueles que eram responsáveis por mapas, marinheiros e cosmógrafos, que eram também capazes, né, os marinheiros, claro, de velejar, né, de ir ao mar, e os cosmógrafos que conheciam as estrelas e conseguiam, com isso, se localizar, se orientar na navegação. Importantes desenvolvimentos tecnológicos foram feitos aqui pela Escola de Sagres. Acredita-se que o sextante,
o próprio leme. Então, diversos implementos aqui da navegação foram criados por esses pesquisadores, por esses cientistas. Claro, conferindo a Portugal mais uma vantagem nas navegações. O grande objetivo, então, era contornar o continente africano. Está aqui, olha, ao invés de ir aqui pelo mar Mediterrâneo, a ideia agora, olha só, era descer, fazer o contorno da África todo, até chegar na Índia. Aqui vocês têm marcado Calicut, que efetivamente será onde Vasco da Gama chegará pela primeira vez, mas nós já falaremos sobre isso. Então vamos lá revisar as razões do pioneirismo português. Em primeiro lugar, uma geografia favorável. Vocês viram ali no mapa que Portugal, né, está à beira do Oceano Atlântico, então fica muito mais fácil iniciar o comércio por ali, né, passando por fora do mar Mediterrâneo. Além disso, nós estamos falando de uma burguesia que já havia se consolidado e que vai ajudar a financiar esse caro e arriscado empreendimento que são as navegações. Os lucros seriam altíssimos, né, caso eles chegassem lá, mas para conseguir isso também haveria um forte investimento e um risco bastante alto. Além disso, olha só, o apoio do clero, que tinha o interesse de expandir a fé cristã, principalmente se nós pensarmos, né, após a reforma religiosa. O grande interesse aqui dos católicos da igreja era sim conseguir expandir, levar o cristianismo católico para outras nações. Então, eles vão agora também possuir o domínio de técnicas de navegação, especialmente não é, pela existência da escola de Sagres. Tá certo, pessoal? Então vejam, são várias condições aqui que colocaram Portugal como o primeiro país a se lançar nas grandes navegações. A principal dela nós falamos, eles tinham um Estado centralizado, né? Uma monarquia, então um Estado nacional moderno capaz de financiar, né, e organizar esse empreendimento. Então vamos lá. Como é que vai se dar, então, como é que vão sendo as etapas desse expansionismo português? É claro que isso não é feito do dia para a noite. Vocês verão, olha só, haverá um longo caminho até eles conseguirem chegar às Índias, né? Lembrem-se, pessoal, ainda havia aquela mentalidade medieval de que haveria um fim do mundo, que se você saísse navegando pelo Atlântico, você cairia no fim do mundo, ou pior, seria devorado por algum monstro marítimo. A verdade é que havia muito pouco conhecimento dos oceanos, né? Especialmente aqui do Oceano Atlântico. O Oceano Pacífico nem era conhecido ainda. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eles vão tomar Ceuta, né? Ceuta fica ali onde hoje é o Marrocos, bem na pontinha ali do Estreito de Gibraltar, né, que liga a África à Europa. Isso vai acontecer em 1415. Então lembre-se, como é que se dava, né, essas conquistas? Eles conquistavam ali, normalmente ficavam no litoral e lá eles montavam uma feitoria. O que é uma feitoria? Na verdade era um local fortificado onde aquelas pessoas que ficavam ali iriam supervisionar o que? O comércio. Então iriam ali fazer comércio com as populações locais, iriam receber e armazenar esses produtos, também defendendo, né, até que uma nova expedição, uma nova viagem viesse buscar esses produtos e levar para a Europa, levar para Portugal, para comercializar. Em 1420, então, João Gonçalves Arco, Tristão Vaz Teixeira e Bartolomeu Perestrello, eles vão descobrir a Ilha da Madeira. Por que é importante nós lembrarmos disso? São importantes esses nomes para a nossa prova? Não. Mas o importante, pessoal, é que na Ilha da Madeira, Portugal já vai iniciar o plantio, o quê? Da cana-de-açúcar e da escravização de negros africanos. Por isso, quando nós tivermos aqui aquele colonialismo no Brasil, na verdade, Portugal vai transplantar para o Brasil um modelo que ele já havia testado nas ilhas do Atlântico, tá bom? Então é importante nós sabermos que Portugal havia conquistado essas ilhas, esses territórios, onde ele já tinha, inclusive, implementado o modelo das capitanias hereditárias, que nós veremos na nossa próxima aula. Então olha só, pessoal, então Gil Eanes, aqui um outro navegador português, ele vai ultrapassar o Cabo Bojador ao sul das Ilhas Canárias em 1434.
e ele vai abrir assim o caminho para a colonização de parte da África, onde nós já teremos o quê? A busca de ouro e escravos. Então veja que mesmo antes de chegar ao Oriente, Portugal já está conseguindo lucrar com essa expansão marítima, né? Ele vai então colocar feitorias agora abaixo já do Cabo Bojador, onde nós temos, né, a África Negra, a África subsaariana e o comércio de escravos com as populações locais, também a extração do ouro, tudo isso, claro, angariando lucros para os portugueses, não é mesmo? Olha só, em 1456, a descoberta de Cabo Verde, né, das ilhas de Cabo Verde, por Diogo Alves. Em seguida, em 1488, nós temos esse que se tornou um dos maiores heróis da história portuguesa. Ele era uma espécie de Neymar, né? Um Maradona ali da época. O Bartolomeu Dias, ele vai dobrar o Cabo da Boa Esperança, que na verdade é lá a parte sul da África, onde nós temos o encontro de várias correntes. Então nós temos ali uma série de tempestades e tormentas praticamente o ano todo. É muito difícil de navegar lá. O que acontece então é que aquilo que era conhecido como Cabo das Tormentas, após a passagem de Bartolomeu Dias, será rebatizado para Cabo da Boa Esperança, então dobrando ali o sul da África, tá certo? Então esse que era um caminho temido pelos viajantes, mas que era, claro, essencial para a chegada às Índias. Continuando aqui, né, pessoal, o nosso périplo africano, em 1498, finalmente, Vasco da Gama chega na Índia, né, na cidade de Calicut, que é no litoral sudoeste da Índia. Nós já tínhamos visto ali no mapa, daqui a pouco a gente olha de novo melhor, né, todas essas conquistas aqui. Olha só quanto tempo demorou, de 1415 até 1498, finalmente Portugal conseguiu dominar toda a rota para as Índias. É justamente nesse momento, então, que o rei português, a burguesia portuguesa, vão armar uma expedição comercial para ir lá fazer comércio com as Índias. E quem é que vai liderar essa expedição? Ele mesmo, nosso querido Pedro Álvares Cabral, que vai se desviar um pouquinho do caminho e fazer uma paradinha no Brasil em 1500, tá? Então Pedro Álvares Cabral, de acordo com a história oficial, acreditando ter chegado às Índias, descobre o Brasil, né? Na verdade, ele chega no Brasil, em seguida ele fica por cerca de 10 dias no Brasil e em seguida ele continua a viagem, né? E chega assim até Calicut, na Índia, onde ele ficará 4 meses e conseguirá realmente buscar uma série de produtos dessas especiarias tão valiosas para a Europa. Na expedição de Cabral estavam, claro, além de Pero Vaz Caminha, que vocês conhecem, estava o Bartolomeu Dias, sim, aquele que havia dobrado o Cabo da Boa Esperança, mostrando que o principal objetivo daquela viagem, sem dúvida, que era ir até as Índias. Mas é claro que eles já sabiam que tinha terra aqui e eles, inclusive, já haviam dividido esse território pelo Tratado de Tordesilhas, como nós falaremos aqui daqui a pouquinho nessa aula, tá certo? Então sim, eles queriam, hoje em dia a história aceita que eles queriam ter chegado ao Brasil, né? Ele veio aqui, tomou posse, mas ainda era uma terra que não tinha um interesse imediato de Portugal, porque não havia praticamente, né, nada aqui diferente do que acontecia lá nas Índias, né, que já havia um comércio estabelecido. Nós veremos então que durante praticamente 32 anos o Brasil foi quase que abandonado, até que efetivamente em 1532 nós teremos o início da colonização. Pessoal, então é importante aqui, olha só, que as navegações portuguesas configuram uma associação de interesses, né? Nós temos o rei, né, ou o próprio Estado português, que liderava as conquistas e ampliavam os seus domínios. Por outro lado, nós falamos da burguesia, que ampliava os seus negócios, né, comerciais e, em troca, financiava as expedições que nós vimos eram caras e arriscadas. E, por outro lado, a própria nobreza também foi incluída, né? Por quê? Porque havia necessidade de uma estruturação militar e administrativa das áreas colonizadas, abrindo, olha só, novos cargos para a nobreza portuguesa, né, vir aqui para a América, para os territórios conquistados, também nas ilhas do Pacífico, onde eles iriam, né, ser administradores, tá bom? Então aqui nós temos um resuminho
das diversas navegações. Vejam aqui, né, saindo de Lisboa, nós temos a expedição de Cabral, que vem, né, para ali em Porto Seguro, como eu disse, fica 10 dias e finalmente, olha só, vai cruzar aqui o Cabo das Tormentas, que posteriormente passa a se chamar Cabo da Boa Esperança, né, assim que o Bartolomeu Dias cruza, e finalmente, olha só, ele vai, né, Cabral vai chegar na Índia, né? Assim como Vasco da Gama já tinha feito 2 anos antes. Tá certo, galerinha? Então tá aqui, né? Esse é o resumo das navegações da expansão marítima. Acontece, é claro, que Portugal, então, estava até agora bem tranquilo, sozinho, só que a Espanha também começa a se consolidar como um Estado nacional. Então, enquanto isso na Espanha, ela começa também a se unificar no contexto das guerras de reconquista. O que eram as guerras de reconquista? Era justamente as guerras dos reinos espanhóis contra os árabes que haviam invadido a Península Ibérica, tá bom? Nesse contexto, após séculos de conflitos entre os vários reinos espanhóis, que reinos eram esses? Principalmente o Reino de Leão, o Reino de Castela, Navarro e Aragão. Aí nós teremos o casamento entre 2 príncipes, né? A Isabel de Castela e o Fernão de Aragão vão se casar em 1469 e ficarão posteriormente conhecidos como os Reis Católicos. Eles então, justamente com isso, eles vão iniciar o quê? A expulsão dos muçulmanos e a unificação do território da Espanha. Então a Espanha começa, a se interessar também pelas conquistas, pelas navegações, já que ela é a segunda a formar um Estado nacional moderno. Começa aquilo que nós chamamos de corrida marítima. O rei de Portugal da época, então, Dom Afonso V, tratou logo de selar um acordo para quê? Para estancar, né? Para controlar as ambições dos castelhanos, né, dos espanhóis. Então eles vão aqui, nesse contexto, eles vão firmar um tratado, conhecido como Tratado de Toledo, ou se preferirem, Tratado de Alcáçovas Toledo, em 1479. Esse tratado, então, ele vai colocar fim à guerra de sucessão ao trono de Castela, né? O rei de Portugal ele vai reconhecer a Isabel de Castela, né, como a rainha de Castela, né? Olha só, Portugal reconhece Isabel como rainha de Castela, em troca do quê? Em troca, a rainha Isabel agora ela vai reconhecer as posses portuguesas sobre as ilhas atlânticas. Quais ilhas? A Ilha de Madeira, Cabo Verde, Açores, e apenas as Ilhas Canárias ficarão com os espanhóis, tá bom? Então a Espanha vai reconhecer muitas das conquistas dos portugueses. O único país nesse momento que poderia, né, disputar essas posses está reconhecendo, não, tudo bem, vocês chegaram lá primeiro, é de vocês, nós só queremos as Ilhas Canárias. Bom, o que importa é, a Espanha chegou na brincadeira, né? E o que vai acontecer agora é uma disputa pela posse das novas terras. Então nós consolidamos aquilo que foi conquistado, mas agora eu também quero, né, vão dizer os espanhóis, eu também quero participar dessa fatiação do mundo, dessa conquista de novas terras. É assim que em 1481, um pouco antes ainda de Vasco da Gama conseguir chegar a Calicut, na Índia, o Papa, né, ele vai emitir uma bula. Né? Uma bula nada mais é do que um decreto papal que se chama Aeterni Regis. Né? Ele vai dizer o quê? Ele vai determinar a divisão do mundo em hemisfério norte para os castelhanos e o sul para Portugal, tomando o Cabo do Bojador como marco. Então tudo que tivesse acima era dos espanhóis, tudo que tivesse abaixo era dos portugueses. Né? Essa divisão ela não dá muito certo e, na verdade, eles vão precisar formular novos acordos, tá bom? Mas esse foi o primeiro, um acordo então que deixava o norte para a Espanha, o norte do mundo para a Espanha, o sul para Portugal. E aí, nesse contexto, pessoal, Isabel I, que agora é a rainha de Castela, e o Fernando de Aragão, seu marido, eles vão unir forças e vão finalmente, em 1492, eles vão expulsar os árabes, os mouros da Península Ibérica definitivamente, com a conquista de Granada. Pronto, eles não têm mais preocupações internas. Eles também vão agora, olha só,
com tudo para a corrida marítima. E aí, olha só o que é que eles vão conseguir, pessoal. Eles vão, né? Enquanto Portugal estava buscando um caminho para o Oriente, a Espanha, depois então, né, de conquistar Granada, que era o último reduto mouro árabe na Península Ibérica, liderado pelos reis católicos em 1492, assim então que eles conseguem se livrar dos árabes na península, eles estão livres para promoverem as suas próprias navegações. Fica consolidado assim o Estado moderno espanhol e a Espanha estava pronta para entrar no expansionismo marítimo em busca de riquezas. E aí, pessoal, vem, olha só, a grande descoberta da Espanha, que é a descoberta da América. Ela vai acontecer por quê? Porque como Portugal, como nós temos o Mediterrâneo dominado pelos árabes, nós temos toda a costa africana dominada pelos portugueses. Surge então aqui um navegante genovês, italiano, portanto, né, claro, a Itália ainda não era um país, ele era lá da cidade de Gênova, e ele vai apresentar um projeto para os reis católicos da Espanha. Vai dizer, olha, a Terra é redonda. Se eu navegar para o oeste, eu vou chegar no leste. Se eu navegar para o ocidente, eu vou chegar no oriente. Ele vai então a apresentar esse projeto de atingir as Índias navegando, né, em direção ao Oceano Atlântico. Cristóvão Colombo, então, navegando para o oeste em busca do leste, acaba chegando em terras desconhecidas em 1492. O próprio Colombo achou que tinha chegado nas Índias, que a Terra, na verdade, era muito menor do que ela é na realidade, ou seja, que não havia o continente americano nem o Oceano Pacífico, e que ali ele já havia chegado, né, na parte oriental das Índias. É claro que, na verdade, ele tinha chegado ali nas Ilhas Caribenhas, tá certo, pessoal? E ele descobre a América, mas como ele não sabia, ele vai chamar a população que ali habitava de índios, porque ele acreditava que estava na Índia. Tem início, então, uma disputa marítima, né, entre a Espanha e Portugal, pois o rei de Portugal alegou que essa descoberta havia sido feita no hemisfério português, ou seja, ao sul daquela linha lá que passava pelo Cabo de Bojador, ou seja, aquelas terras seriam então por direito de Portugal. Pessoal, o que é que vai acontecer? Vai ser necessário que novos tratados, né, novas bulas sejam emitidas, né? Aqui estão as expedições de Colombo na América, se eu não estou enganado foram em torno de 4, tá? Onde ele vai, olha só, principalmente aqui nas Ilhas Caribenhas. Mesmo assim, ele morre sem saber que havia chegado a um novo continente. Já se suspeitava, mas ele não chegou a ter essa certeza. Quem veio a consolidar essa informação foi o Américo Vespúcio, que participou das expedições também junto com Colombo, e por isso o continente ficou conhecido como América, em homenagem ao Américo Vespúcio, tá bom? Bom, para resolver agora então esse conflito, que os portugueses estão dizendo que as terras conquistadas por Colombo eram de Portugal, o Papa Alexandre VI, coincidentemente, que era um papa espanhol, ele vai agora propor uma partilha do Novo Mundo por meio de uma nova bula, chamada de Bula Intercetera. Isso vai acontecer em 1493. Professor, está escrito aí Interquetera. Eu já ouvi falar Interquetera. Pessoal, não tem problema nenhum, tá? Isso aqui é latim, mas a pronúncia correta é Intercetera mesmo, tá bom? O que é que essa bula dizia, pessoal? Ela dizia que o mundo deveria ser repartido por um meridiano que deveria ser traçado a 100 léguas a leste das ilhas de Cabo Verde. Então tá aqui. Se nós levássemos em consideração essa bula, tudo que estivesse para cá seria da Espanha, tudo que estivesse para cá seria de Portugal. Ou seja, Portugal ficava ali com a África, tudo bem, mas todo o novo continente, olha só, estaria de posse da Espanha. Portugal não aceita de jeito nenhum. Ele não aceita, ele diz, não, olha, nós temos que jogar esse meridiano mais para o oeste. Então, o que vai acontecer é justamente a necessidade de um novo tratado. Agora, não mais será uma bula papal, mas sim um tratado direto entre Portugal e Espanha, tá bom? Portugal, então, ele não aceita a bula do Papa. Ele falou, ó, esse Papa aí, ele é espanhol, ele está querendo beneficiar a Espanha, deixar todo o novo continente com a Espanha. Então, vai ser assinado um novo tratado diretamente entre Portugal e Espanha, o famoso Tratado de Tordesilhas. Então, olha só,
Aquele meridiano que estava a 100 léguas das ilhas de Cabo Verde, agora eles foram deslocados para oeste a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde. E agora sim, olha só, uma parte aqui do Novo Mundo, né, da América do Sul, ficou para Portugal. Né? Portugal continua tendo toda essa parte aqui à direita, né, a leste, enquanto a Espanha fica com tudo que está a oeste. Pessoal, na verdade, a linha do Tratado de Tordesilhas ela é intraçável, porque ninguém sabe exatamente a qual das ilhas de Cabo Verde estava sendo. Nós temos que começar a medir essa distância de 370 léguas. Mesmo assim, né, essa linha mais aceita que vocês estão vendo aí, ela passaria ao norte, né, aqui na ilha de Marajó, e ao sul chegaria na cidade catarinense de Laguna. Tá? Essa é a linha mais aceita, mas a verdade é que um dos grandes problemas do Tratado de Tordesilhas era que ele não definia qual das ilhas de Cabo Verde deveria ser o marco, o início, para se começar a traçar essas 370 léguas. Né? Tranquilos? O que importa para nós é, aqui sim, nós temos uma parte do território americano pertencente a Portugal, aquilo que em seguida ficará conhecido como Brasil. Pessoal, eu me despeço de vocês e é claro que na próxima aula nós começaremos a falar então da colonização do Brasil, iniciando por esse período de cerca de 32 anos em que Portugal não ligou muito para essas novas terras porque estava mais interessado no comércio com as Índias, a partir das novas rotas descobertas por Vasco da Gama. Deixo a todos um forte abraço e até a nossa próxima aula.